Graças a paz, meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras e louvamos a Deus que o Senhor tem nos concedido as tecnologias para podermos chegar até os irmãos com a palavra do Senhor, palavra de ânimo, esperança, vigor, coragem, exortação, a palavra do Senhor que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como os irmãos bem sabem, este estudo está sendo gravado, mas estamos de forma interativa no YouTube, então os irmãos podem estar fazendo comentários, perguntas, participando justamente através desse chat, interagindo conosco, e nós estaremos, na medida do possível, respondendo aos irmãos e observando também as colocações. Que Deus nos abençoe esta noite, que possamos cada vez mais aprender da sua palavra para o louvor da sua glória. Meus amados irmãos, nós também temos o nosso grupo no WhatsApp e é muito importante, meus amados irmãos, que estejamos em oração pelos outros, compartilhando nossos pedidos, nossos agradecimentos. Ao orarmos de forma individual, que nós possamos também levar e nos lembrar dos pedidos e dos agradecimentos que os amados irmãos também fazem. É importante nós estarmos em oração um pelos outros. Que Deus assim nos abençoe e nos dê cada vez mais também a perseverança na oração. Isso é fundamental. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudar o Salmo de número 35, mas antes de nós entrarmos propriamente no Salmo, vamos ter uma palavra de oração? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos concede o privilégio de podermos, ó Deus, ouvir a Tua voz e ser instruídos, Senhor, pela Tua palavra, sabendo que é ela lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e pela iluminação do Teu Santo Espírito, nos faça compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fique conosco, é assim que nós oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Salmo 35, nós estamos diante de uma temática, ou na verdade de um conceito dentro do Salmo, dentro do conceito poético e dentro do conceito textual, que é justamente os salmos imprecatórios. Imprecar significa justamente maldizer ou lançar maldição sobre. E é um texto, conquanto seja um texto bastante indigesto para todos nós, porque muitas vezes nos parece contradizer o que seria o Evangelho, de dar a outra face, de andar a segunda milha, justamente de doar a sua capa. Perceba, então nós muitas vezes temos dificuldades com esse tipo de texto, porque nos parece muitas vezes que há uma contradição entre textos justamente que nos faz orar um pelo outro, ou também nos convocar, nos conclamar a perdoar, e nós nos deparamos então com um texto que vai tratar sobre maldição ou maldizer o outro. E como nós devemos lidar com isso, né? Isso é a nossa temática para hoje, porque muitas vezes nós, no nosso dia a dia, de fato, em decorrência de estarmos chateados com alguém, seja no trabalho, na família, ou quando temos alguma desavença com alguém, nós muitas vezes nos pegamos desejando, de certa maneira, o mal para aquela pessoa, enfim, e esse não deve ser a nossa conduta. E quando não temos o conhecimento correto, principalmente em relação aos salmos imprecatórios,
nós achamos que podemos fazer esta oração e que essa oração deve ser corriqueira também na vida do cristão. Mas nós vamos observar que há um conceito desse tipo de escrito, há um conceito nesse tipo de salmo que vai nos remeter justamente a quem pode então ser concebido o direito de proferir esse salmo, em que contexto esse salmo ele é justamente, ou esse tipo de salmo ele é inserido e qual o propósito desse tipo de salmo. Hoje nós vamos estudar apenas os versos de 1 a 10 e no segundo momento, na próxima quarta-feira, nós veremos dos versos 11 ao verso 28. Esse salmo ele tem 3 partes, dos versos 1 a 10, dos versos 11 a 18, dos versos 19 a 28. Nós vamos ver uma temática, justamente a forma dinâmica desse salmo trabalhar. Ele vai para uma concepção de clamor ou de súplica de forma indireta. No seu verso de 1 a 10, ele vai justamente nos colocar nos versos de 11 a 18 o seu louvor a Deus, de agradecimento a Deus por este ato. Aí nós vamos ver depois uma súplica, um clamor direto, dos versos 19 até o verso 27. E mesmo sendo dividido só em 3 partes, o verso 28, ele vai fechar uma concepção que ele trouxe na segunda parte, que é do 11 até o 18. Então, para hoje, nós vamos ver apenas os versos de 1 a 10. Ora, em que contexto é então trazido o salmo imprecatório, ou salmo de maldição? Primeiramente, nós vamos observar que esse salmo ele está dentro de um contexto e dentro de uma fala monárquica, representativa. Ou seja, nós vamos observar que não é um ser comum, vamos dizer assim, um membro que está orando de forma pessoal. Muito embora você vá, vamos ver uma linguagem pessoalista desse salmo, uma linguagem que nos remete a um certo individualismo, mas esta não é justamente a tônica do salmo. Há um clamor individual, mas não no sentido pessoal. E muitas vezes nós temos o costume de olhar para esses salmos imprecatórios, salmos de maldição, como sendo uma oração pessoal, como sendo uma oração pessoalista, individual, e na verdade não é. Nós estamos lidando com um ser representativo, um servo pactual. Então nós vamos justamente ver isso no salmo. Uma questão que é importante nesse salmo, além de nós observarmos que há uma concepção de um rei, de um monarca que justamente faz uso desse salmo, faz uso dessa estrutura para justamente ser o representante de Deus. É tanto que, por exemplo, para algumas autoridades, não para todas, mas temos autoridades constituídas na nossa nação e cada uma tem o seu papel. Então, por exemplo, não é papel do cidadão, exemplo, embora possa dar voz de prisão, mas um cidadão comum ele não julga ninguém como um juiz. A sua fala não tem um poder judicial. Justamente a sua fala em relação a uma questão de prisão não tem poder como é dado a um policial. Então nós temos que entender que justamente aqui nós estamos diante de um representante legal
que está fazendo uso da sua representação para então achegar-se a Deus e clamar ao Senhor que Ele então faça justiça. Então nós observamos que primeiramente há um aspecto representativo. Aqui então nós estamos lidando com um monarca, embora seja uma linguagem pessoal, ela não necessariamente é de um indivíduo, mas é de uma autoridade constituída. Então isso é muito importante na linguagem deste salmo. Uma outra questão muito importante desse salmo: muitas vezes esse salmo ele está relacionado às falas de Jesus Cristo. Ou seja, Davi, quando profere o salmo, ele está sendo uma tipificação de Cristo, falando, proferindo, né, palavras através do próprio Davi. Então, os salmos imprecatórios ou de maldição também está atrelado à figura de Cristo. Ele sim tem toda a liberdade, toda a autoridade para invocar e convocar a Deus para manifestar a sua justiça, a sua ira e o seu furor. Então, se os irmãos pensam que podemos fazer isso, podemos fazer esse tipo de oração, os irmãos estão equivocados, e nós muitas vezes pensamos dessa forma. Uma outra situação que é importante é qual o sentido deste salmo imprecatório, salmo de maldição. Primeiramente, os inimigos que são colocados no salmo, os adversários que são colocados no salmo, eles não estão atrelados a adversários pessoais, a adversários de Davi. Mas, sobretudo, esta palavra de maldição, de furor, ela está sobre os inimigos de Deus. Então, Davi tinha a exata noção de que aqueles que o afrontavam estavam afrontando o próprio Deus, estavam, neste caso, afrontando ao próprio Deus. E nós podemos observar isso também através de uma linguagem bélica. Nós vamos ver ao longo do salmo que toda a formação dele, toda a estrutura dele está sobre palavras de maldição, palavras de juízo e ao mesmo tempo palavras de gratidão ao Senhor, porque o Senhor justamente tomou a providência com relação a isso. E ele louva a Deus porque justamente Deus deu cabo dos seus inimigos, ele engrandece o nome do Senhor por conta disso. Então nós vamos observar que a realidade, o propósito não é Deus se vingar e de adversários que são meus adversários de forma pessoal, individual, mas é Deus manifestar a sua justiça sobre aqueles que não estão debaixo da sua glória, no seu sentido da sua graça, que não estão debaixo de Cristo Jesus. Então esta é a tônica do Salmo. Nós vamos observar algumas questões no próprio texto, e eu peço aos amados irmãos que abram então a Bíblia no Salmo de número 35. Nós vamos fazer como sempre fazemos, lendo verso a verso, lembrando que hoje nós vamos apenas dos versos 1 a 10 e na próxima quarta-feira dos versos 11, se Deus permitir, até o verso de número 28. Vamos então ler o texto bíblico para compreendermos o melhor entendimento. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que
contra mim pelejam. Aqui justamente ele está dizendo que a guerra de Deus é a minha guerra, ou a minha guerra é a guerra de Deus. Então, essa ideia de contender justamente é a ideia de guerrear, de batalhar, de disputar. É uma concepção, então ele começa o Salmo já nesse aspecto, né? De observar o sentido de olho por olho, dente por dente, contender e pelejar, ou seja, ir lutar e batalhar e conquistar e vencer. Então ele clama a Deus, ele suplica a Deus para que Deus guerreie por ele. O que é interessante aqui nessa linguagem é justamente ele convocando a Deus, chamando a Deus para as suas batalhas, para as suas guerras, para lutar juntamente com ele. Ou seja, a concepção de que a presença do Senhor, a anuência do Senhor sobre os meus atos, sobre a guerra, me concederá com certeza vitória. Me trará com certeza vitória. Então essa é uma concepção. Ele clama a Deus, conclama a Deus que guerreia as guerras dele, porque ele sabe que o Senhor é invencível, que não há como destruir Deus, não há como vencer Deus. Então chamar a Deus para a batalha é também um gesto de confiança e na certeza garantida de que se o Senhor confirma estar na batalha, jamais seremos derrotados. Jamais seremos derrotados. Então ele começa, e por que é de forma indireta? Porque ele trabalha questões bélicas, ele ainda não diretamente ele vai tratar sobre os inimigos, mas de forma indireta, num linguajar bélico. No verso de número 2, ele vai assim nos afirmar: embaraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Mais uma vez ele usa da expressão bélica, e mais ou menos ele vai dizer assim, porque ele usa a figura do escudo e do broquel. O escudo que ele está falando aqui era um escudo arredondado, normal, que muitas vezes servia para um suporte de ataque. Já o broquel era um escudo retangular, grande, que o cobria, era um escudo de defesa. E como então ele está dizendo, nesta batalha, Senhor, seja aquele que ataca, seja aquele que defende, seja aquele que ataca e destraça os meus inimigos, mas seja aquele também que me defende, que me cobre, que me sustenta, que me livra das mãos dos meus adversários. Ergue-te em meu auxílio. Erguer aqui é como se Deus agora ele se levantasse do trono e fosse até aquela batalha. É um clamor, é uma súplica pela ação de Deus, pela intervenção de Deus. Que não só Deus esteja observando, mas que Deus esteja agindo em seu favor. Então essa é uma expressão que ele vai utilizar. No verso 3, ele então vai nos dizer a seguinte questão: empunha a lança e reprime e passa aos meus perseguidores. Dize: a minha alma, eu sou a tua salvação.
Perceba que justamente reprime o passo aos meus perseguidores, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. O que é interessante é que primeiramente ele vai falar da lança, e justamente essa lança era a concepção de destruição do adversário, de você transpassar a lança, de haver de fato morte. Então os salmos imprecatórios ele tem isso, é o desejo, a vontade de ver, de conceber a morte e a destruição. Então assim é esta oração do salmista, que aqui não é uma pessoa simplesmente, mas aqui é um rei ungido por Deus, instituído por Deus, agora lançando maldição sobre os seus inimigos. Quando ele vai então no outro aspecto, ainda no verso 3, eu sou a tua salvação, diz-me na minha alma, no mais íntimo do meu ser. Qual era então, e perceba que ao mesmo tempo que o salmista, o rei, o representante, o servo pactual, ele está desejando a morte, clamando por maldição sobre os inimigos, que na verdade eles também eram inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Ele também tem a certeza e a concepção da voz do Senhor dizendo a ele, eu sou a tua salvação, eu sou a tua libertação, eu sou o teu consolo, sou o teu auxílio. E aqui justamente o que ele está trazendo para nós? Ora, não importa a guerra que esteja sendo travada, não importa o exército que esteja diante do povo de Deus, do ungido de Deus, não importa justamente o tamanho do exército, as armas do exército, a força do exército, se Deus está presente, Ele os livra, Ele os liberta. O que é interessante justamente é isso, ele fala dessas tipificações de escudo, do broquel, desses tipos de escudo, mas para justamente nos dizer que é Deus que nos salva, é Deus que nos liberta, é Deus que nos protege, é Deus quem nos dá a força, tanto para o ataque quanto para a defesa. E é nesse sentido então que ele vai trabalhando o texto. Eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexames os que buscam tirar-me a vida. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Aqui é justamente a ideia, sejam confundidos, justamente a concepção primeiramente de não trazer aos inimigos consciência, onde nós primeiramente vemos Deus trazendo confusão, Deus trazendo divisão. Ora, nós vemos isso na Torre de Babel, aonde o homem tenta construir um monumento para chegar-se a Deus. E Deus então confunde as línguas para que eles não sejam compreendidos uns aos outros. E quando Deus confunde, ou seja, traz justamente as línguas distintas para eles, o que acontece? Eles não conseguem ter unidade no plano, eles não conseguem ter a conformidade na ideia, e eles não conseguem concatenar justamente
porque eles não conseguem se comunicar. As línguas são diferentes. Então, justamente a ideia aqui de ser confundidos é que eles não têm uma capacidade de união, de unidade, de concatenar justamente planos. E então ele vai trazer esse aspecto e ele ainda vai dizer: cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. A ideia de ser coberto de vexame, primeiramente a ideia de estar coberto na cinza e no pó, que é uma ideia de humilhação, mas normalmente no português, na nossa língua, quando a gente olha para a palavra vexame, a gente tem uma concepção muito pessoal. Algum vexame que se tenha passado, nós olhamos muito para isso como sendo algo íntimo ou como algo individual, uma vergonha ou um vexame que eu passei. Mas aqui não, aqui é uma concepção de que eles sejam humilhados publicamente, que o seu estado de derrota, de miséria, de escárnio, seja então vista publicamente, que todos os povos possam ver esta vergonha. Então a ideia aqui de vexame, de vergonha, é de trazer a público. Observem essa oração, uma oração justamente encharcada de maus desejos, de destruição dos inimigos, os que buscam tirar a minha vida. E aí ele vai dizer: retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam envergonhados. É a mesma coisa que o vexame. Sejam envergonhados. Trazer quem são a público. Porque a pior coisa, meus irmãos, para muitos, não é pecar. E isso é terrível que eu vou falar agora. Para nós, muitas vezes, o pior não é pecar. O pior é quando o pecado é descoberto. É quando as pessoas sabem do nosso pecado. Enquanto o pecado ele não é descoberto, ele não é trazido a público, muitas vezes nós somos levados a ter um senso de impunidade. Então logo isso não nos constrange, isso não nos traz escárnio, porque aparentemente ninguém está sabendo. Mas quando a notícia vem a público, quando outras pessoas estão sabendo, aí é o nosso senso de vergonha, o nosso senso justamente de querermos nos esconder dos outros, vem à tona, porque as pessoas estão sabendo. E isso justamente é um perigo, ou seja, nós temos que ter, na verdade, raiva pelo pecado. E nós temos que ter vergonha do pecado. E não nos envergonharmos da publicação desse pecado. Esse é um fato extremamente importante. Muitas vezes a nossa sociedade vive dessa forma. Enquanto eu não for descoberto, enquanto as pessoas não souberem do meu pecado, da minha transgressão, tudo bem. Mas a partir do momento que sabem, eu ajo diferente. Veja que coisa terrível. Meus irmãos, no verso de número 5, ele vai assim então continuar e nos dizer: seja como a palha ao léu do vento. Aqui então ele deseja, ele anela aos seus inimigos, na verdade aos inimigos de Deus, como representante do Senhor, como aquele então que tem o direito legal como rei, como monarca, de suplicar a Deus por justiça. Ele vai dizer: sejam como a palha, ou seja, inútil,
A palha não serve para nada, não tem utilidade a palha. E ele vai dizer, a palha ao léu, a palha sem direção, a palha jogada ao vento, a palha que se espalha, porque ao léu é justamente sem alguém para dirigir, sem alguém para conduzir, sem rumo, sem caminho, sem uma direção coesa. Então é isto que ele deseja, que ele anela para os inimigos. Ao léu do vento, ele vai dizer, impelindo-os o anjo do Senhor. Aqui essa correlação com o anjo do Senhor tem a ver, e a ideia de impelir, né? A ideia de justamente de guerrear, de combater. E essa expressão, o anjo do Senhor, ele está remetendo justamente ao período do Egito, ou seja, quando então o anjo do Senhor visitou os primogênitos, quando então o anjo do Senhor matou os primogênitos do Egito, quando o anjo passava pelas portas e não via o sangue nos umbrais das portas, então havia morte, dissolação, destruição. Então esta é o desejo, este é justamente o anelo, está anelando, né, o salmista pela destruição, pela morte, pela maldição. No verso de número 8, no verso de número 6, perdão, ele vai assim dizer, torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio. Qual é a concepção aqui? A ideia de não cessar. Senhor, não cesse, não dê paz aos adversários, não dê paz aos meus inimigos. Caminhos tortuosos ou sombrios, na verdade, caminhos sombrios, caminhos tenebrosos, caminhos sem paz, sem sossego e escorregadios, sem um lugar firme para repousar, para fincar justamente os pés, ou seja, que eles sejam, na verdade, expostos à vergonha, que eles tropecem, a ideia de tropeço, né, de tropeçarem. E o anjo do Senhor os persiga. A ideia é justamente essa, que a morte os persiga, que a destruição os persiga. Perceba, meus amados irmãos, este contexto no qual o salmista, nessa primeira parte que nós estamos vendo hoje, dos versos 1 a 10, a súplica justamente por justiça divina, não tem a ver com este representante ser melhor do que estes, mas tem a ver com a concepção de que eles são inimigos de Deus. E não pensem que este desejo, esta vontade de que a morte os persiga, de que eles sejam tropeços, né, ou tropecem, isso não é uma concepção de que este salmista, esse representante, o salmista, no caso, ele seja inocente. A ideia aqui não é você pegar este salmo e se colocar na posição de inocente, de perseguido, de que você está sendo injustiçado, você está sendo perseguido. Nós temos o costume de ter um pensamento de vitimização. E não é esse o propósito. Não é todos são cruéis, todos são culpados, todos são injustos. A concepção aqui não é essa, menos eu. Eu sou bom,
eu sou um inocente, eu não mereço ser perseguido, eu não mereço ser injuriado. Olha, meus irmãos, nós não somos melhores do que estes. Nós merecíamos o que eles merecem. Nós deveríamos ir para onde eles vão. Nós deveríamos ter o que eles terão. Nós deveríamos ir para o inferno. Nós merecíamos a morte eterna. Nós deveríamos ter o castigo eterno de Deus. Aqui então, este que é perfeito é justamente o próprio Cristo, o próprio Senhor. Ele sim é inocente. Nós vamos observar isso, verso 7. Pois sem causa me tramaram laços, e sem causa abriram cova para a minha vida. Sem causa. Aqui então é o próprio Cristo, é a tipificação justamente de Cristo falando através de Davi, através do salmista, a tipificação. Portanto, a presunção de inocência, a presunção de injustiça, a presunção de perseguição está sobre o único, perfeito, santo, Cristo Jesus nosso Senhor. Ele sim era inocente. Ele sim era sem mancha, sem mácula. Estamos falando da sua segunda vida. Ele sim, mas nós não. A presunção de inocência não está em nós. A presunção de inocência está em Cristo. Em nós está a presunção de justificados por Cristo. Se somos justos, porque Ele nos justificou. Se somos aceitos por Deus, é porque Deus aceitou o sacrifício perfeito de Cristo. E é nessa concepção, então, é nessa ideia que o Salmo trabalha a tipificação da fala de Cristo, a sua presunção de inocência, não a nós, mas a Cristo. Ele sim era inocente, ele sim foi injustiçado, ele sim morreu injustamente, mas tudo isso sobre o decreto e a vontade soberana do Senhor. No verso número 8, ele vai nos dizer: venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou escutamente, caia neles para a sua própria ruína. Ele planeja ocultamente. Qual é a concepção aqui, né? É justamente que os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, normalmente eles caem na mesma armadilha que eles mesmos tramam. Eles mesmos são levados para as próprias armadilhas que eles atentam contra o Senhor, contra o povo de Deus, contra os seus eleitos. E não é porque nós mereçamos alguma coisa, mas é pela graça de Deus que Deus nos livra, que Deus nos concede então salvação, nos concede salvação. Então, cai justamente nas mesmas armadilhas. Quando vamos então para o verso 9, ele vai assim nos dizer: e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. O que é interessante é que diante de um clamor, de uma súplica de justiça, de juízo, de morte, de destruição, está um louvor, está a glória de Deus. Então, para que então ele clama a justiça de Deus?
para ser manifesta a glória de Deus, para entoar louvores e cânticos ao Senhor. Perceba algo importante aqui. A glória de Deus, ela não só se manifesta nas bonanças. A majestade do Senhor não só se manifesta nos atos graciosos do Senhor. A glória de Deus, a sua majestade, a sua bondade, ela também se manifesta na sua justiça, na destruição. Então percebam isso, a glória de Deus, ela não está atrelada simplesmente a Deus manifestar um de seus atributos, no caso a bondade. Mas a glória de Deus está na manifestação da plenitude do seu ser, de todos os seus atributos, inclusive da sua justiça. Então nós temos que observar isso. No verso 10 ele vai continuar essa tônica e terminar essa primeira parte nesse sentido, a parte que nós vamos ver nesse estudo. No verso 10 ele vai dizer: todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha, pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele. O mísero e o necessitado dos seus, e aí ele vai dizer, o necessitado dos seus extorqueadores. Então aqui ele vai justamente trabalhar a ideia de que o Senhor livra os míseros, os necessitados, aqueles que são fracos aos olhos do ser humano, aqueles que estão aflitos. E ele então ele vai dizer, ele vai se utilizar de uma expressão, na verdade de uma retórica, né? Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Não há Deus semelhante a ti. Não há exército que possa conter o teu poder. Não há rei que governe como o Senhor. Não há soldado que peleje e que vença como o Senhor. Então, perceba aqui que ele passa o salmo suplicando a Deus por sua justiça, desejando a destruição, a dissolação, a maldição aos inimigos, para terminar justamente essa primeira parte, que é a parte desta súplica indireta, com louvor e com reconhecimento da majestade e da grandeza de Deus. Paulo fará isso em Romanos, capítulo 11, 33 a 36, onde ele vai justamente entoar louvor ao Senhor. E nós ali então podemos vislumbrar justamente a grandeza do Senhor. Quem é o conselheiro do Senhor? Quem foi o seu arquiteto? E ele vai justamente dizer, honra, glória ao Senhor. Para Ele, por meio dele, são todas as coisas. Então é desta forma que ele termina essa sessão, engrandecendo o nome do Senhor. Ele livra os aflitos daqueles que é de mais forte para ele, ou seja, a concepção de Deus a salvar os mais fracos. E aí é aquela concepção, a nossa força não está em nós, mas a nossa força está no nosso Deus, que é forte e poderoso. Esse é o argumento dele aqui no final. No segundo estudo nós vamos ver as duas outras partes e nós vamos aí ter uma noção melhor do texto, mas há algumas aplicações para nós. Primeiramente,
Não olhe um salmo imprecatório como sendo então uma declaração sua pessoal em orar pela destruição daqueles que te perseguem. Este não é o propósito desse tipo de texto. Não tenha no seu coração um sentimento de vingança, um sentimento então de desejar o mal do outro, porque aqui o Salmo está tratando justamente de um representante que tem autoridade e que tem também o dever de fazer coisas que nós não temos nem o dever nem a autorização para fazer. Aqui era um rei, um representante diante de Deus, orando para a proteção não só de si, mas para a proteção de um povo. Então, essa é uma concepção. Sempre ore pela restauração, pela conversão daqueles que te perseguem. É claro que aqui também é uma outra lição. A ideia aqui também é: não seja indiferente em relação àqueles que são inimigos de Deus. Não, nós devemos sim nos revoltar contra o pecado. E muitas vezes nós vemos um evangelho que está diante do pecado, que está diante daqueles que blasfemam a palavra de Deus, que está diante daqueles que escarnecem do Senhor e nada fazem e nada dizem. Não. Nós devemos nos indignar contra o pecado, contra aqueles que são inimigos de Deus. Nós não devemos nos conformar, nos silenciar contra aqueles que a todo momento desejam constantemente blasfemar, escarnecer o nome do Senhor. Por fim, uma outra lição que é muito importante. Em todas as coisas damos glórias ao Senhor. Damos graças a Deus. E por que isso? Ora, porque muitas vezes a nossa visão diante do mundo é sermos gratos ao Senhor por atitudes que nos beneficiam. Mas muitas vezes nós não reconhecemos a glória de Deus, a sua majestade, o seu poder, também na sua justiça. Então, o ser de Deus, a glória de Deus, se manifesta também na sua justiça, na sua pesada mão. E isso também é motivo de alívio para nós que somos povo de Deus, porque Deus é quem peleja por nós. Deus é quem vence e venceu a batalha que nós não poderíamos vencer. Cristo venceu a morte. Ele conquistou aquilo que não poderíamos conquistar, a vida eterna. Ele nos reconciliou com o Pai, porque nós não poderíamos fazê-lo. Muito mais do que isso, Ele nos garantiu vida eterna ao seu lado, que não poderíamos fazer. Então, olharmos para a justiça de Deus perante os seus inimigos é também se alegrar e descansar em Deus, porque Deus protege o seu povo, Deus cuida do seu povo, Deus zela pelo seu povo, Deus não só ataca os inimigos, como também defende o seu povo. E quando vemos todo esse ato de Deus, Deus pelejando por nós, vencendo por nós, lutando por nós, devemos ter um coração grato ao Senhor e um coração que o adora em espírito e em verdade. Meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe
Vamos estar orando mais uma vez. Peço aos amados irmãos que, se tem alguma dúvida ou esclarecimento ou alguma colocação, que o façam ou aqui no chat, ou lá no grupo, ou no privado. Estamos à disposição dos irmãos para podermos cada vez mais aprendermos do Senhor. Na próxima quarta-feira, a continuação desse mesmo Salmo 35. Vamos orar? Pai, muito obrigado por cada família, por cada irmão que neste momento está conosco neste estudo de forma remota. Abençoe sua vida, sua família, o guarde, o proteja, o ampare e, acima de tudo, Senhor, traga sempre, Senhor, esperança, consolo, descanso no seu coração, na certeza de que o Senhor cuida de nós. Obrigado, fique conosco, é assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.